Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Flamengo por 1-0 contra o Galo nesse jogo de volta da final da Copa do Brasil. Já tinha vencido a ida, o Galo precisava reverter uma vantagem de 2 gols e perdeu de novo. Então, vou fazer a análise completa aqui da partida, beleza? Só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então, primeiro falar como é que foi o gol da partida, né? Gol marcado pelo Plata. Jogada de contra-ataque, ele recebe um passe espetacular. Foi do Bruno Henrique ou do Gerson? Acho que foi do Bruno Henrique. Dá o drible seco, se eu não me engano, foi no Batalha ou no Saravia. Por sinal, um bote desnecessário, né? Naquele momento vale muito mais a pena você cercar o jogador, tentar levar ele para a linha de fundo do que dar um bote seco. Ele dá o bote, o Plata dá um drible espetacular, sai cara a cara, dá uma cavadinha no Everson e faz um golaço para fechar o placar e o título, né? Para garantir o título do Flamengo. Foi esse 1-0. No final do jogo ainda teve a expulsão do Sarabia, que o Bruno Henrique ia sair cara a cara. Ele puxa ele, derruba ele, expulsão incontestável para não tomar esse segundo gol, que não mudaria em nada. O Flamengo seria campeão da mesma forma. Então vamos aqui aprofundar nos destaques de cada equipe. Primeiro do mandante, o Galo. É, E num cenário geral do jogo, eu acho que aconteceu o que eu esperava, que era uma pressão inicial e uma pressão durante a partida inteira do Galo, tentando pressionar, gerando um volume de jogo, que foi o que aconteceu. Daqui a pouco eu vou trazer as estatísticas. E volume de jogo de pelo menos tentar, né, finalizar, cruzar. O Galo tentou muito, gerou muitos escanteios, por exemplo, mas chances claras acabou não sendo gerado, né? Eu diria que ficou 1-0 Flamengo e era mais fácil eu estar falando de um 2-0 Flamengo do que de 1-1, porque o Galo tentou, 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 mas o Flamengo se defendeu muito bem e sempre tinha o escape dos contra-ataques. Então o Michael teve chance, o Bruno Henrique teve chance, o Plata fez o gol. O Alexandro teve uma chance muito clara. O Everton Araújo finalizou. O Gerson finalizou. Então, assim, o Flamengo conseguiu gerar muito mais oportunidades do que eu esperava. Eu esperava um Flamengo fechadinho e explorando alguns contra-ataques, mas não a ponto de ter tantas oportunidades, né? Enfim. Não à toa, vou começar aqui os destaques do Galo. Começa pelo gol, o Everson. E mesmo com o Galo precisando ganhar por 2 gols, jogando em casa, com toda essa pressão, perdendo, pra mim o craque da partida foi o Everson, tá bom? Já vou destacar o craque da partida aqui pra mim, que nem eu falei, foi o Everson. Fez várias defesas difíceis, chances cara a cara com o Bruno Henrique em 2 oportunidades, defesaça em chute do Alexandro. O Michael, quando ia driblar ele, ele salvou. Se não fosse o Everson, talvez o Flamengo tinha humilhado o Galo, tinha feito uns 3-4-0, não dado a mínima expectativa pro Galo. Então o Everson para mim foi o craque da partida, mesmo com o Flamengo ganhando um jogo que poderia perder por até um gol. Então mostra muito que é um resultado incontestável. O Flamengo foi campeão, campeão. O Galo não chegou nem perto de talvez chegar a essa taça da Copa do Brasil. E aí vai muito do primeiro jogo, que nem eu trouxe a análise aqui. Final, você não pode ter tantos erros, né? Recapitulando os gols do Flamengo, que nem eu já destaquei aqui no canal, tem a análise. Provavelmente vai ter um card aqui em cima para quem quiser ver. O primeiro gol era só ter feito a falta e parado o Wesley, tomava cartão, mas não tomava gol. O segundo gol, que foi o do Gabi. O Lianco não fez a linha de impedimento, tivesse feito, estava impedido. E o terceiro gol, deixa eu tentar lembrar. Terceiro gol. Terceiro gol foi o chute cruzado do Gabi também. Se mata a jogada no início, tinha acabado. Então você não pode tomar 3 gols em uma final de Copa do Brasil. Ali acabou com o jogo do Galo. O gol do Allan Kardec deixou o Galo vivo, mas não conseguiu esse jogo de volta reverter esse placar. Então, de novo, para mim o Everson é o craque da partida, salvou muito. Na linha de defesa, o Júnior Alonso foi bem na parte de construção, melhor até do que eu esperava. Bons passes, quando cruzava, cruzava bem. Enfim, o Lianco poderia ter sido expulso, né? Ele fez uma falta ali no Arrascaeta, que eu entendo o amarelo, poderia ter sido vermelho também. O Arrascaeta jogou a bola para linha de fundo, mas se ele passa, ele ia cruzar para o meio e ia fazer gol. Então, assim, se é contra o meu time, eu falo que é para amarelo. Se era do meu time, eu falo que era para vermelho. Mais ou menos isso. Mas eu acho que é um lance bem interpretativo, tanto o amarelo quanto o vermelho. Seria bem cabível naquele lance, porque você pode falar que é para amarelo porque a bola ia em direção à linha de fundo. Ela ia reta, ela não ia em direção à área.
E também a cobertura, provavelmente, talvez não chegasse na Arrascaeta, mas conseguiria cobrir um pouquinho do cruzamento do Michael. E você também pode falar que ninguém ia alcançar, porque o Arrascaeta ia ficar sozinho, ia cruzar para o meio e o Michael ia fazer gol. Então, assim, eu acho que as duas análises são plausíveis e tanto o amarelo quanto o vermelho poderiam ser aplicados. Acabou que o Klaus deu o amarelo, tá? Por sinal, eu gosto muito do jeito que o Klaus apita, tá? Eu já comentei aqui no canal, eu prefiro muito mais um árbitro que deixa seguir e erra, ao invés de, tipo, era uma falta, ele não marcou, do que um cara que marca tudo. Tipo, não foi nada, ele marca uma falta. Então, esse que pra mim é o grande ponto da arbitragem. Você errar porque teve uma falta e você não marcou, beleza. O ideal é você acertar, mas é melhor errar sim do que você marcar uma falta que não foi nada, entendeu? Então eu prefiro muito mais esse estilo de arbitragem. Inclusive, porra, não tem muito o que falar. Eu prefiro muito mais essa arbitragem que deixa o jogo seguir. Nem que vai para um jogo mais violento, mas que pelo menos ele não vai picotando o jogo, estragando a partida. Porque jogo que tem toda hora essas faltinhas assim, que não é nada, claramente o cara só simula, vai deixando o jogo chato. E essa forma que o Klaus apita eu gosto muito. Nesse setor mais ofensivo, nessa linha de meio de campo. O Scarpa tentou muitos cruzamentos, finalizações, mas nada muito efetivo. O Alan Franco, discreto. O Otávio, discreto. O Zaratio, discreto. O Arana, discreto. Inclusive, deixa eu ver se o Vargas estava no banco, cara. Tava no banco. Eu tinha comentado aqui, cara. Para mim, o que eu faria para esse jogo de volta, lógico, tinha que tirar o Rubens. Para mim, o grande erro do Galo nessa Copa do Brasil foi essa improvisação de Rubens e Arana. Para mim, não tem o menor cabimento isso daí. Se eu usar o Rubens na esquerda, o Arana numa linha mais ofensiva, nada a ver. Contra o Vasco deu errado, deu sorte. Não vou falar que deu sorte, mas é, teve não teve sorte, dane-se. Do Hulk ser muito diferenciado e achar um gol espetacular. E no jogo de ida ficou nítido de novo. O Rubens nem jogou mal, mas a utilização de Rubens e Arana não dá, cara. Você perde um cara que é muito ofensivo na criatividade, e no caso seria o Davidson, que não tinha como jogar a Copa do Brasil, mas aí você só substitui por um cara parecido, né? No caso seria o Allan Kardec, que fazia essa referência na frente, ou o Vargas e o Vargas fazia essa flutuação mais atrás e o Hulk mais na frente, ou até às vezes trocando de posição. Eu sei que o Vargas é um cara ainda muito contestado no Galo, mas para mim o ideal para esse jogo já começava desde o início sem o Otávio, que foi o que aconteceu no intervalo. Ia com o Zaratio, Alan Franco, o Vargas, o Hulk e o Paulinho, que aí o Vargas só faria a função do Daverson em relação à equipe ideal, né, que é com Fausto Vera, inclusive, no meio de campo, e o Daverson no ataque. Mas, enfim, eu iria com Vargas ao invés de começar com três volantes. Enfim. E aí na linha de frente, o Paulinho, depois que já estava 1-0 foi crescendo mais na partida, mas não o suficiente. E o Hulk tentou decidir o jogo com jogadas individuais, usando a força física, mas não deu em nada. Entrou o Allan Kardec. O Allan Kardec foi até que bem, mas no lance do gol, cara, é um lance que ele tá debaixo do gol, ele fura. Esse tipo de gol você não pode perder. Debaixo do gol ele fura, gera o contra-ataque e o Flamengo faz gol. Então o Allan Kardec, que chegou a ser herói no jogo de ida, com um gol espetacular, e nos dois jogos ele acertou coisas difíceis, conseguiu construir jogadas, conseguiu dar bons passes, mas aí no momento decisivo, debaixo do gol, ele perdeu o gol, ele furou, inacreditável. Se o Galo faz 1-0 ali, ia ser uma pressão absurda na reta final, mas ele fura e no contra-ataque o Flamengo mata a final. Então o jogo é decidido nos detalhes. Que nem eu falei na ida, se você mata a jogada no Wesley, não tinha tomado o primeiro gol. Se o Lianco faz a linha de impedimento, não tinha tomado o segundo gol. O terceiro gol, se mata ali no contra-ataque, também não tinha tomado. E nesse daqui, se o Allan Kardec aproveita a oportunidade, o Galo estava vencendo. Então o final é decidido nos detalhes. E nesses detalhes, o Galo errou. E aí o Flamengo tem um time muito forte e foi convertendo as oportunidades. Isso que perdeu muitos gols, o Everson, que nem eu falei, para mim foi o craque da partida. Mas o resto do time do Galo não aproveitou as oportunidades. O Bernard entrou, nem tocou na bola, voltando de lesão por agora. O Sarabia entrou, não entrou bem também. E o Rubens entrou mais na esquerda e também não entrou bem. O Alisson entrou também, não entrou bem, finalizou torto, enfim, não foi muito bem. Do lado do Flamengo, o Rossi foi muito bem, fez boas defesas, teve uma chance que ele toca pro Pulgar, o Pulgar erra um passe, o Paulinho finaliza e o Rossi é muito importante ali. Enfim, o Rossi se consolidou como titular absoluto do Flamengo e também é argentino. Então essa catimba dele é importante em competições de mata-mata e, enfim, é muito bom goleiro, foi muito bem.
A linha de defesa, o Alexandro muito bem, não à toa o Alisson não criou nada quando ele entrou, o Scarpa também se resumia em cruzamentos e viradas de jogo. O Alexandro foi muito bem, quase fez um gol, que nem eu falei, parou no Everson. E o Wesley do outro lado, vencendo, porra, um grande destaque do Flamengo. Não acho exagero se o Wesley aparecesse futuramente na seleção brasileira. Eu já comentei aqui no canal, né? Quem tem Danilo, porra, até o Zezinho da esquina tem oportunidade de ir para a seleção da brasileira. Ainda mais agora o Wesley, campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo. Então não acho exagero se o Wesley fosse convocado. Talvez Wesley e Wanderson, por incrível que pareça, sejam as melhores opções para a seleção brasileira. Sim, Wesley e Wanderson poderia ser uma boa dupla sertaneja, por sinal, Wesley e Wanderson. Mas para mim poderiam ser as melhores, hoje são as melhores opções para a lateral direita do Brasil. Isso diz muito sobre o Brasil. A linha de defesa. O Léo Ortiz falhou no primeiro jogo, no lance do Allan Kardec, em que ele dormiu, mas fez um jogo de volta espetacular, não é à toa convocado. Eu gosto muito dele, cara. Um zagueiro que é bom tecnicamente, é um zagueiro que defende bem. Teve esse erro contra o Galo na ida, mas dá pra ver que o cara se esforça muito e dá pra ver que ele é muito do bem, cara. Porque tem jogador que tu vê que ele é. Enfim, não vou continuar. Mas dá pra ver que o Léo Ortiz é diferenciado nesse sentido. É um cara que dá pra ver que é muito de boa, muito do bem mesmo. E, enfim, é um cara que. Esse tipo de jogador que eu torço muito que dê certo. Porque dá pra ver que é um cara. Que nem eu falei, é um cara que é muito do bem. E ele joga muito. Então é por merecimento que ele foi parar na seleção brasileira. Joga de zagueiro pela direita. Se precisar, joga pela esquerda. Se precisar, joga de volante. Tecnicamente é muito bom. Defende muito bem. Tem um potencial absurdo, né? O Léo Ortiz, ex-Bragantino, ex-Inter, ex-Sport e hoje destaque do Flamengo. O Léo Pereira muito bem também. Que nem eu já falei, o Alexandre muito bem. O Pulgar teve esse erro no lance do Paulinho, mas defensivamente foi bem. O Everton Araújo. Dá pra ver que assim, o Everton Araújo não é um cara que é diferenciado, que você vai ver que ele vai arrastar o meio de campo inteiro e tal, mas é um cara que marca bem e é um cara que tem uma certa qualidade de passe. E ainda chegou na frente pra finalizar para uma boa defesa do Everson. Então fez uma boa final o Everton Araújo. Não acho que vai ser um cara que a gente vai chegar e falar, é um cara de seleção brasileira. Lógico, eu tô falando de hoje, não sei como é que vai ser daqui a 1 ou 2 anos. Não é um cara que a gente vai olhar e falar, nossa, é o principal jogador do Flamengo, mas é um cara que pra grupo, pra talvez até futuramente ser uma peça titular desse time, eu acho que é válido, porque é um cara que defende bem, distribui o jogo bem. Não é nada acima, muito acima da média assim, mas é um cara que agrega pra grupo. Do meio pra frente, o Michel explorando contra-ataques, não conseguiu ser muito efetivo. O Rascaeta também de destaque é esse lance que o Lianco poderia ter sido expulso, mas não criou muito. O Gerson também foi muito importante com os passes dele, né? E também nessa liderança dele foi fundamental. Acabou que chances claras ele não criou tanto. E o Gabi também foi bem substituído. Eu diria que no intervalo os dois técnicos mexeram muito bem. O Milito coloca o Allan Kardec e tira o Otávio, né? Puxa, todo mundo dá um passinho para trás, o Paulinho, o Hulk, o Zarate, o Alan Franco, e o Allan Kardec entra lá na frente. Qual foi a outra mexida? A outra mexida. E tira o Lianco e coloca o Sarabia no intervalo. O Lianco já é amarelado. Duas mexidas muito boas, porque o Sarabia é um cara que é lateral. Você prende numa linha mais defensiva, ganha mais velocidade. Se precisar, ele pode avançar e fazer essa ala direita. Mexeu bem. E o Allan Kardec também com moral pelo gol que fez na ida. Mexeu bem. E do outro lado, o Felipe Luiz tira o Gabigol e coloca o Bruno Henrique pela velocidade. Foi perfeito. Não à toa, o Bruno Henrique criou boas oportunidades de contra-ataque. Então, os dois técnicos mexeram muito bem. Acabou que o Galo não foi efetivo lá na frente, defendeu mal e aí o Flamengo foi aproveitando as oportunidades. Mas o jogo ficou moldado pelo 3-1 do jogo de ida. Aqui o Galo vencendo não era o suficiente, tinha que vencer por 2 gols. Então vem numa pressão muito grande, né, cara? E o Gabi já anunciou que não fica no Flamengo e depois já divulgaram que ele vai pro Cruzeiro, né? Enfim, eu acho que o ideal pro Gabigol seria ir pro Palmeiras, tá bom? Porque o ataque do Palmeiras é Flaco Lopes e Rony. O Gabi ia virar titular facilmente. E no Cruzeiro, fora que não dá nem pra saber se o Cruzeiro vai pra Libertadores ano que vem. Tem que ganhar a Sul-Americana. No Brasileirão eu acho difícil. E ainda tem o Caio Jorge, que vem um momento bom. Então, assim, eu se fosse o Gabi, tentaria ir pro Palmeiras. Nem que recebesse um. Lógico, é difícil falar o que eu faria no lugar de outra pessoa. O cara sabe melhor do que eu o que é melhor pra ele, né? Mas eu acho que o ideal pro Gabi seria ir pro Palmeiras, tá bom? É uma equipe muito competitiva e que ele. Talvez o Flaco poderia ser uma competição maior, mas contra o Rony, o Gabi ia ser titular fácil. E acabou que ele foi pro Cruzeiro.
Enfim, que nem eu falei, eu acho que o Palmeiras seria uma decisão melhor. Entrou o Fabrício Bruno, entrou muito bem. Entrou o Davi Luiz, entrou muito bem. Quase fez um gol de falta de novo, né? O Bruno Henrique muito bem no ataque, o Plata muito bem também. Todo mundo que o Felipe Luiz colocou entrou bem. Então o Flamengo foi melhorando cada vez mais durante o jogo. Chutes 19 do Galo, sendo 6 a gol. 18 do Flamengo, sendo 9 a gol. Isso que é espetacular. O Flamengo já tinha feito 3 a 1. Aqui, basicamente, se segurasse o 0 a 0 tava perfeito. E mesmo assim deu 9 chutes a gol. Se não fosse o Everson, cara, o Everson fez 8 defesas em um jogo que era para ser um completo amasso do Galo. Então, assim, o Flamengo se defendeu bem e contra-atacou muito bem. E nem eu falei, na minha visão era mais fácil o Flamengo sair com 2 a 0 do que o Galo arranjar um empate em 1 a 1, que mesmo assim estaria muito longe do que precisava. Então, que nem eu falei, o Flamengo foi campeão, campeão, não tem o que contestar. Foi campeão com certa tranquilidade, inclusive. Posse de bola, bem mais pro Galo, natural pela pressão que precisava. Faltas, 12 do Galo tendo um amarelo, 7 do Flamengo tendo 2 amarelos. Escanteios, 11 pro Galo, 5 pro Flamengo, que nem eu falei. Profundidade, volume de jogo, cruzamento, o Galo teve tudo isso. Faltou criar mais chances claras, aproveitar essas oportunidades e final é decidido nos detalhes, que nem eu falei. Na ida, se mata o contra-ataque no Wesley, não tinha tomado gol. No segundo gol, se o Lianco faz a linha de impedimento, não tinha tomado gol. O terceiro até vai, porque ali é uma jogada que realmente seria só se parasse contra-ataque também no Alcaraz. Mas. E o Zaratio errou, lembrei agora. O Zaratio que errou no meio de campo. Se não tivesse errado, não teria tomado esse gol também. E agora, se o Allan Kardec faz o gol debaixo do gol, que ele furou, o estaria falando de 1 a 0 o Galo, e não 1 a 0 Flamengo. Mesmo com esse tanto de oportunidades criadas. Então é decidido nos detalhes. Se tivesse matado o lance no Wesley, não tinha tomado gol na ida. Se o Lianco tivesse feito a linha de impedimento, não tinha tomado o segundo gol. Se mata o contra-ataque no Alcaraz, não tinha tomado o terceiro. Ou se o Zaratio simplesmente não tivesse errado. Assim como o gol do Galo na ida, se o Léo Ortiz não tivesse dormido na marcação ali, na hora que ele domina a bola, também não teria tomado o gol do Galo. E aqui, se tudo no campo hipotético, né? Mas na prática não foi o que aconteceu. Se o Allan Kardec faz o gol, estaria 1 a 0 Galo e não 1 a 0 Flamengo. Então, mesmo com todas as falhas na ida, se o Allan Kardec tivesse aproveitado a oportunidade, eu estaria falando de 1 a 0 Galo. E aí depois a gente não sabe o que aconteceria. Poderia ter uma pressão ainda maior, talvez achado o segundo gol e levado para pênaltis. O futebol é decidido nos detalhes, ainda mais em jogos decisivos assim. O Galo errou muito na ida. E nessa volta, no lance decisivo, o Kardec furou. E aí no contra-ataque, o Flamengo matou a final. Tá bom? É isso então. De novo, para mim o craque da partida, mesmo com o Flamengo ganhando, um jogo que o Galo já tinha que ganhar, empatando era ruim, ganhando por um gol era ruim, tinha que ganhar por dois e ainda perdeu. Mesmo assim, para mim o craque da partida foi o Everson, goleiro do Galo. Se não é ele, o Flamengo tinha feito 3-4 a 0 e humilhado o Galo, tá bom? Então assim, o Galo gerou pressão, gerou escanteio, finalizou, mas não converteu as oportunidades e o Flamengo foi empilhando oportunidades. Se não fosse o Everson, tinha atropelado o Galo, tá bom? Então, para mim, o craque da partida é o Everson. E do lado do campeão, o Flamengo, vale destacar as mexidas do Felipe Luiz muito bem. Vale destacar o Alexandro, o Rossi, o Léo Ortiz, o Wesley, o Everton Araújo muito bem. O Bruno Henrique entrou muito bem. O Plata decisivo no gol no contra-ataque. Enfim, o Flamengo, lógico, com muitos méritos. Mas o craque da partida, para mim, foi o Everson. Mesmo com o Flamengo tendo ganhado, que nem eu falei, era mais fácil o Flamengo ganhar por 2 a 0 do que o Galo empatar esse jogo. Em quesito chances criadas, pelo menos, né? Enfim, é isso. Parabéns ao Flamengo pelo título da Copa do Brasil, que nem eu falei, incontestável. O Galo não chegou nem perto desse título. Poderia ter sido uma margem ainda muito maior se não fosse o Everson, tá bom? Foi esse o vídeo, gostou, deixa o like, não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo o que, que você achou desse jogo e também desse título do Flamengo, né? Da Copa do Brasil, beleza? E também do Gabi, né? Que nem eu falei, ele foi pro Cruzeiro. Comenta aí embaixo o que, que você achou. Eu parei para refletir agora, inclusive. Eu acredito que na reta final do ano, e início de ano que vem, quando acabar os campeonatos, eu posso trazer análise das contratações. Eu não sei se eu vou fazer do Gabi, eu acho que não. Só quando ele for anunciado, provavelmente. Aí eu vou ver se eu trago, tipo, por exemplo, o Hinaldo anunciado no Corinthians. Estão especulando isso daí, por exemplo. Se anunciar, eu faço a análise da contratação e trago aqui no canal. Acho que eu vou fazer isso. Mas só quando acabar os campeonatos, tá?
Inclusive, não faz sentido alguém anunciar um jogador agora, enquanto ainda tá tendo competição, não sabe nem onde vai parar. Então, enfim, vou ver se no final do ano, quando tiver algumas contratações assim, tipo, sei lá, o Flamengo contrata o Di Maria. Eu faço análise, entendeu? É, e é isso, tá bom? Foi esse o vídeo, valeu e falou.